convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele. Ele dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sentados, nos recolhamos em oração e no íntimo do nosso coração deixemos brotar nossa súplica ao Divino Espírito Santo, pois só Ele pode dar-nos a plena compreensão da palavra. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, a palavra de Deus que acabamos de ouvir agora, primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura e o Evangelho, sobretudo o Evangelho, apresentam para nós um dos elementos mais importantes da vida cristã, a oração. A dimensão da oração em nossa vida. Esta é decisiva para nós. Os antigos gostavam de dizer: você é o que você reza. O conteúdo da sua oração e o modo seu de rezar revela mais do que o Deus a quem você serve, revela primeiro você, quem você é. Porque a sua visão de Deus, a sua compreensão sobre quem é Deus, é que te faz rezar do jeito que você reza. E às vezes, o grande desafio não é aprender uma reza poderosa para conseguir de Deus o que você quer, pede, acha que precisa. Mas às vezes a coisa mais importante que precisa em você mudar
antes de mudar de reza, é mudar a compreensão de Deus que você tem. Quando você tem uma pobre compreensão de Deus, a sua prática de oração pode se tornar uma tragédia. A gente que escuta na paróquia, a comunidade, descobre muitas grandes debilidades nos pais, pela forma com que as crianças na catequese e quando vão fazer a primeira comunhão, na confissão ou na crisma, compreendem Deus. A compreensão que uma criança traz de Deus de dentro de uma casa, às vezes fica 3, 4 anos na catequese, e tudo que ela trouxe de uma compreensão limitada sobre Deus de dentro de casa, a catequese não conseguiu mexer em nada. E a gente precisa permitir que a palavra de Deus amadureça nossa compreensão sobre quem é Deus, para alcançar uma forma de rezar à altura do que Deus é, e não do que a gente pensa que é. Dito isso, vamos ao Evangelho, número 11 do seu folheto. Lucas capítulo 11, versos 1 a 13. Jesus estava rezando num certo lugar. Os evangelistas todos insistem muito no hábito comum que Jesus tinha de rezar. E predomina os relatos da prática de oração de Jesus rezando em lugares afastados, no monte. Quando terminou de rezar, um de seus discípulos pediu-lhe, vamos ler juntos? Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. Esse pedido tem 2 características. A primeira é um elemento positivo do desejo do discípulo em que Jesus os instrua no caminho da oração. Mas a forma com que ele pede revela a fragilidade da compreensão que ele tem da oração. Rezar, hoje em dia, virou modismos. Com o advento da internet, e já há uns 10, 15 anos atrás, você entrava numa livraria católica, era cheia de livros com padres, freiras e leigos, publicando livros e ensinando métodos poderosos de oração. Os discípulos parecem, pelo modo com que pede, ele está muito mais nessa linha. Ensina-nos a rezar, não do jeito que o Senhor estava rezando. Não ensina-nos a ter uma intimidade com o Pai como o Senhor tem, mas como um famoso. João ensinou seus discípulos. São as modas. As modas, elas dão para nós a presunção de desenvolver métodos de reza que põe a gente incluído na roda do que está na moda, ou no sentimento de ter se apropriado de um método de reza poderoso, que agora o que eu preciso, o que eu quero, eu peço a Deus e consigo. Mas é esta a natureza da oração cristã por excelência? É para isso o dom da oração? O que é rezar? Jesus vai ensinar os discípulos a rezar, e ao ensinar os discípulos a rezarem, a surpresa vem. Na parábola que ele conta, se um amigo tiver um amigo que vai procurar à meia-noite e diz: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, são 3 amigos. A historinha que Jesus conta, primeiro, que rezar é cultivar uma amizade com Deus. Rezar é coisa de amizade. E esta amizade supõe, e é próprio da amizade, um bom amigo, uma boa amiga, é aquele que te ajuda a saber quem é você e qual sua missão, e te ajuda a enfrentar sua missão no mundo.
E é o que Jesus vai ensinar no versículo 2. Ele vai ensinar a oração do Pai Nosso. No versículo 2, ele diz, Jesus respondeu, quando rezardes, dizei. E aí na sequência do Evangelho de Lucas, Jesus ensina a oração do Pai Nosso, que contém 5 pedidos. No Pai Nosso que nós rezamos na missa, ele contém 7 pedidos. Ele é a versão do Pai Nosso mais próxima do que Mateus fala. Tem uma variante de 2 elementos. Quando Lucas conta o conteúdo da oração que Jesus ensina ao Pai Nosso, Lucas faz a sua prece do Pai Nosso de forma mais resumida, mas não com menos conteúdo. Isso é importante. Os 5 pedidos da oração do Pai Nosso, vamos lá? Quando rezardes, dizei. Primeiro pedido, Pai, santificado seja o teu nome. Segundo pedido, venha o teu reino. Terceiro pedido, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. Quarto pedido, perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E o quinto pedido, e não nos deixei cair em tentação. E não nos deixes cair em tentação. Em Mateus está assim, o segundo pedido, venha o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E em Mateus, no último pedido, e não nos deixeis cair em tentação, acrescenta o sétimo, livrai-nos do mal. Que significa, venha a nós, venha o teu reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Ao dizer, venha o teu reino, já está subentendido, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, é para explicitar em que consiste a vinda do reino. E não nos deixeis cair em tentação, já está incluído o livrai-nos do mal, porque a tentação é exatamente o nosso ceder ao mal, a nossa vulnerabilidade diante do mal. Mas tem questões fundamentais que nós precisamos entrar nelas agora. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, os discípulos que seguiam Jesus são todos predominantemente do ambiente judaico. Mesmo os 2 discípulos com nomes gregos são genuinamente homens com boa formação judaica. Eles conheciam a prática da oração do judaísmo, que predominantemente a prática da oração do judaísmo, a gente tem aquela coletânea dos salmos que são orações. Mas tem uma oração que a gente chama na catequese de o Pai Nosso dos judeus, que é diferente do Pai Nosso cristão. A oração do Pai Nosso judaico, eu vou dar umas informações. Essa homilia ela está sendo gravada e em vídeo, porque eu preciso que depois vocês recorram a esta homilia de novo, se precisar, para aprofundar as informações e ampliar sua pesquisa e aprofundamento na oração em casa, com os elementos que eu vou dar agora, que a gente dificilmente encontra nas pregações. Que é o seguinte, no tempo de Jesus existia uma oração, uma prática de oração dos judeus, especialmente dos homens judeus. Esta oração chamava em aramaico e depois em hebraico Amidá. Amidá, com acento no último A. Amidá, que significa literalmente rezar de pé. Esta oração ela continha, até o ano 70, 18 invocações, 18 preces. E o judeu sabia de cor esta oração. Eram 18 invocações.
A sequência é 3 louvações, depois 13 pedidos e terminava com 2 agradecimentos. A Amidá, se você comparar o Pai Nosso com a Amidá, você vai perceber que o Pai Nosso é uma síntese daqueles 18 pedidos, mas é também uma elaboração, um texto novo a partir da visão de Deus que Jesus vai apresentar para os judeus e que os judeus vão ter muita dificuldade de entender Deus como Jesus o revela. Eles tinham já uma visão de Deus baseada no Antigo Testamento e nas correntes religiosas, nos movimentos espirituais que tinham dentro do judaísmo e principalmente nas correntes ideológicas dentro do judaísmo. As correntes ideológicas também inventavam, como hoje em dia, um padre influente da internet, logo ele vai começar a vender produto, livro, indicações de oração, e se você for pesquisar o que ele vende, está por trás um conjunto de ideias e muitas vezes de ideologias. E é por isso que encontram tanto apelo, porque faz um discurso que alimenta uma visão de mundo que a gente já tem. Então é um discurso agradável ao meu modo de compreender as coisas. E aí as pessoas se tornam seguidoras desses ensinadores, desses grandes mestres, entre aspas, que são vendedores desses conteúdos. Mas a Amidá são 18 pedidos, e ao longo desses 18 pedidos tem 4 elementos. Bento XVI é quem melhor trabalha isso. 4 elementos que dão para nós uma clara visão do que consiste, na perspectiva de Jesus e mesmo da tradição judaica genuína, em que consiste a oração. Rezar é um cultivo de atenção e de amizade e de comunhão. Eu comigo, eu com o próximo, eu com a criação e eu com Deus. Toda oração vai desencadear necessariamente um modo de compreender-me, como eu me entendo e o que é bom para mim, um modo de entender-me com o outro, com a vida, com a criação que Deus deu e com Deus. O problema é que Jesus vai mexer na forma nossa de entender a nós mesmos, de entender o próximo, de entender a criação e por isso, de entender Deus. Ele vai ser odiado, rejeitado demais, exatamente porque vai mexer nessa caixinha. Vamos lá? Quando a gente diz: Pai, santificado seja o teu nome, eu não vou me deter muito agora na explicação disso, mas eu preciso dar umas pistas para os irmãos e irmãs. Quando eu dou catequese para adultos, eu pergunto isto sobre a oração: o que significa dizer Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome? O que significa isto? Mesmo nós pregadores, é muito comum você olhar lá digitar lá no dicionário que a gente quase não usa mais, mas vai no Google e pergunta o que é santificado seja o teu nome. A maior parte, até a inteligência artificial vai falar que é proclamar santificado seja o vosso nome, é engrandecer o nome de Deus, glorificar o nome de Deus, é elogiar e proclamar a grandeza de Deus. Mas grandes estudiosos do aramaico, do hebraico e depois do grego, para a tradução que vai migrar na 4ª língua da Bíblia, no latim, dizem que
quando nós dizemos santificado seja o teu nome, a melhor tradução no português seria dá a conhecer a todos quem tu és. Nós pensamos que santificado seja o vosso nome é atribuir coisas belas e grandes a Deus, como se fosse possível a gente atribuir mais alguma coisa a Deus se Ele não fosse perfeito. Ele já é perfeito. Então, o santificado seja o teu nome tem muito mais este sentido da gente pedir a Deus: Senhor, dá a conhecer a todos quem tu és, aquilo que o Senhor revelou-se, deu-me a graça de conhecer a grandeza do que o Senhor é, que todos os que não te conhecem alcancem a graça do Senhor de conhecer quem o Senhor de verdade é. Bonito isso, né? É muito mais do que aquele tipo de relação submissa, reverente, medrosa de Deus. É uma proclamação de que eu tenho a graça de saber quem tu és, e eu quero que ninguém fique sem saber quem tu és. Dá a conhecer a todos quem tu és. Imagine se nós damos conta de ensinar catequese para as nossas crianças, dizendo que santificado seja o vosso nome, significa isso. É uma catequese completamente mutilada, sem um alcance de compreensão. O segundo pedido, que é importantíssimo também, venha o teu reino, está na lógica do primeiro grande discurso de Jesus aos discípulos, quando ele anuncia a sua paixão e diz: atenção, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra e no céu, é o mesmo que dizer: eu renuncio a mim, eu ponho no centro da minha vida o que o Senhor quer, me abro ao que o Senhor quer e me submeto à vontade do Senhor. Lá na África, na Guiné-Bissau, quando o povo reza o Pai Nosso, é muito bonito um gesto que eles fazem. Eles começam o Pai Nosso, como nós aqui: Pai Nosso que estais nos céus. Aí eles se inclinam: santificado seja o vosso nome, e inclinam mais: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E depois elevam, dá uma breve pausa e diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você pergunta a um ancião daqueles nas tribos mais rurais, por que se inclinam? Eles dizem: é para, ao rezar e dizer venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, não apresentar fisicamente nenhuma resistência, desarmado, renúncia de si, para dizer: olha, o que vai ser feito é a vontade do Senhor, eu me dobro a ela. Vai, vamos. Eu me submeto ao que o Senhor quer. Quando você reza o Pai Nosso, e nós temos mania, às vezes nas famílias existem certas coisas muito curiosas. As pessoas reúnem na família e tem lá um encrencado com o outro, um enfesado com o outro, uma briga, uma confusão, um rolo lá na administração das coisas. E é muito comum nos ambientes da família dizer assim: vamos, gente, rezar um Pai Nosso com Ave Maria, para Deus abençoar a gente, que cada um de nós se abra a Deus, que a gente deixe as coisas, os caminhos maus. Já é fazendo juízo sobre o outro. E começa a dar a lista. Porque tem gente com o coração fechado, tem gente que não perdoa. A gente já condena e diz que é o outro que tem que abrir o coração. E a gente começa a fazer a lista de intenção e dar cutucada em quem está na sala. Isso existe? Minha gente, isso é a forma mais picareta de rezar, mais desonesta. Porque está querendo furar o oi do parente e dizendo que vai falar com o Pai do céu. O correto era chamá-lo lá fora e dizer: irmã, irmão, eu sei do que você está passando, sei a dificuldade que você está enfrentando, conta comigo para te ajudar a superar essa dificuldade. Isso seria uma forma sadia. Por quê? Porque ao rezar o Pai Nosso,
a gente vai dizer o quê? Pai, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. E não seja feita a minha vontade para que você fique do jeito que eu tenho a opinião sobre você. Tem diferença? Dramaticamente outra coisa. É dizer, irmã, irmão, eu não sei o que está passando com você, para você estar do jeito que você está, mas eu com você me dobro. Eu também renuncio a mim. Eu abandono o que penso, a opinião, a convicção que eu tenho, eu abandono. E eu e você e nós todos nos submetemos para que as coisas aqui e em nossa família, em nosso trabalho, em nossa igreja, fiquem como Deus quer. Portanto, rezar é ato de adesão livre, desarmada, sem pretensão e sem segundas intenções. De vez em quando, nas famílias e mesmo na minha família, eu tenho liberdade de dizer assim. Às vezes, vamos rezar um Pai Nosso com Ave Maria pedindo a Deus, e aí vem a lista. Isso e aquilo, e aquilo, e aquilo. Eu penso assim, olha, ao rezar o Pai Nosso, eu já tenho os pedidos lá, já tem 7. A gente vai rezar o Pai Nosso para que aqueles 7 pedidos se tornem uma realidade, ou a gente vai esquecer os 7 pedidos. Primeiro, que o teu nome seja conhecido como tu és. Dá a conhecer a todos quem tu és. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É pedido e é adesão. Vamos ao terceiro pedido, que é, na verdade, o quarto. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. Perdoa-nos e não nos deixes cair em tentação. Na catequese, a gente diz os 3 P's: o pão, o perdão e a perseverança. Pão, perdão e perseverança. A primeira parte da oração do Pai Nosso é a gente que dirige-se a Deus, deliberadamente, livre, dirige a Deus. E a segunda parte do Pai Nosso é olhar para as coisas fundamentais que nós precisamos para ser nós mesmos. O pão de cada dia. O pão de cada dia de que precisamos. Se você pegar a Amidá, a oração do Pai Nosso judaica, ela repete muitas vezes, e é interessante, porque na prática dos judeus, quando rezam a Amidá, eles quando chega a primavera, o verão, o outono, o inverno, tem invocações próprias que são acrescentadas. E são todas vinculadas aos elementos da natureza, pedindo a Deus o que aquela estação traz, das condições de vida da natureza, da lavoura, da plantação, dos animais, e de tudo isso, as condições necessárias para a subsistência. Jesus está fazendo um resumo, resumidíssimo, de todo o Antigo Testamento e abrindo para uma compreensão nova. Se você for em Mateus e olhar o que significa em Mateus o pão nosso de cada dia nos dai hoje, você vai ver em Mateus 25, o grande discurso do juízo final, as 6 necessidades básicas. Tive com fome, me deste de comer, com sede me deste de beber, nu e me vestistes, era forasteiro e me acolheste em casa, doente e na prisão cuidaste de mim, me visitastes. Portanto, comida, água, roupa, moradia, saúde e liberdade. É o que nós temos como necessidade básica. As condições para a dignidade humana que não deveríamos negociar. Quando rezamos, é disso que estamos cuidando, quando rezamos o Pai Nosso. Quando você reza, dizendo o pão de cada dia, você leva em conta as necessidades básicas de todos os homens e mulheres da terra e o que todos precisam. Repito, comida, água, roupa, moradia, saúde e liberdade. Todas as vezes que cuidastes de um desses pequeninos, foi a mim que recebestes.
não é? É o juízo. Mas agora entra no elemento mais gritante para a gente entender a mudança de rota de Jesus da oração judaica da Amidá para a oração que ele está ensinando. Versículo 4. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. Quando você reza para Deus, você está dizendo para Deus assim: Senhor, trata-me nas minhas faltas e nos meus erros e fraquezas e pecados, do jeito que eu trato as pessoas que me ofenderam. É isso que você reza quando pede o Pai Nosso? Quando reza o Pai Nosso? É isso que você diz livre e conscientemente: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Senhor, trata-me do jeito que eu trato as pessoas que me ofenderam. Se você não der conta de fazer esse salto, você pode olhar para a cruz e fazer um outro salto, que é a conclusão da segunda leitura. Tome lá comigo, Colossenses 2:14. No versículo 13 diz assim: Deus vos trouxe para a vida junto com Cristo e a todos nós perdoou os pecados. Versículo 14. Existia contra nós, leia, uma conta a ser paga, mas ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou, pregando-a na cruz. A gente precisa entender que o demônio na Bíblia é chamado de o acusador. O Espírito Santo é o paráclito, o defensor. Então, existia contra nós uma conta a ser paga, uma promissória. Mas ele a cancelou, apesar das obrigações legais, pregando-a numa cruz. Quando o sangue dele foi derramado na cruz, a minha promissória estava lá pregada. O sangue dele derramou e quando ele morreu, o acusador veio aqui pegar a lista de minhas condenações. O acusador pegou, olhou, estava tudo apagado, porque ele cancelou essa dívida, derramando o sangue dele, dizendo: está zerado, eu pago por você o preço que você não daria conta de pagar pelas faltas suas. Amém? Vai! Mas agora eu vou te incomodar dramaticamente com um tema delicado. Na oração da Amidá, eu vou pegar aqui porque está numa letra maior, mais fácil para eu ler. Na oração da Amidá judaica, este pedido, o 12º pedido, traz uma coisa impressionante, que eu tenho certeza que vai mexer com você, como mexeu comigo. Lá, quando fala do Senhor, trata os meus inimigos e os nossos inimigos, olha o que um judeu pede. Olha o que um judeu pede. Até hoje, os judeus rezam isso. É uma oração que rezam a Amidá, a oração dos 18 pedidos. O judeu reza todo dia, voltado para o nascer do sol, de manhã, meio-dia e de tarde. O judeu, onde quer que ele esteja, ele faz essa oração 3 vezes ao dia. Isso se deu a partir da primeira destruição do templo em 587. Eles não tinham o templo, foram deportados para a Babilônia, foram roubados da Arca da Aliança, os livros da lei, as tábuas da lei não tinham. Então, um grupo de estudiosos, de rabinos e sacerdotes, para salvar, nós estamos falando 587 antes de Cristo. Quando Jesus ensina o Pai Nosso, os judeus já tinham quase 6 séculos, 600 anos, de uma prática religiosa do conteúdo que eu vou apresentar agora. E de repente chega Jesus e diz: nós temos que mexer nesse conteúdo da reza sua.
E o judeu reza até hoje. No 12º pedido, olha o que é que o judeu piedoso pede a Deus. Presta atenção. Senhor, não seja tu a esperança para os caluniadores e para os infiéis. Sejam eles todos aniquilados prontamente, junto com os malvados. E todos os teus inimigos, e os inimigos do teu povo, e os que te aborrecem, depressa, Senhor, sejam aniquilados. E a todos aqueles que praticam o mal, depressa, e em nossos dias, quebra-os, humilha-os, domina-os. Bendito sejas tu, Eterno, que quebras os inimigos do teu povo e oprimes os orgulhosos. Amém. Já pensou? Jesus de repente diz assim: essa prece nós vamos mudá-la e dizer, ao invés quebra, elimina, nós vamos voltar para o nascer do sol, tão certo como um novo dia virá. Nós vamos voltar para o nascer do sol e dizer ao Senhor: Senhor, perdoa as minhas ofensas como eu perdoo a quem me ofendeu. Os inimigos do Senhor e os inimigos do teu povo e os inimigos nossos, perdoa. Quando você vê esta forma de rezar, mandando Deus quebrar, humilhar, dominar, você entende a situação de Gaza hoje, não entende? É essa reza que faz a gente achar que tem liberdade para bloquear tudo e deixar todo mundo que está lá morrer. Não entremos no elemento ideológico da discussão estéril e histérica sobre o grave problema do terrorismo. É outra discussão. Até porque os grandes movimentos terroristas do Oriente foram movimentos financiados pelo Ocidente para resistirem a outros grupos dominantes. O Hezbollah, todos os grupos. O Ocidente, particularmente os Estados Unidos, que injetaram dinheiro para um novo grupo combater aquele dentro, e surge uma certa altura, eles rompem com os Estados Unidos e passa a ser uma facção violenta, terrorista, criminosa, extrema. Só tem um pouquinho de leitura que saberá disso. Não vamos entrar nessa discussão ideológica. O que eu quero que a gente entenda é que a atrocidade de Israel, hoje uma senhora aqui na porta da igreja falou: o senhor precisava ter coragem de falar do problema também do terrorismo contra Israel. Eu falei, não, antes de falar do terrorismo dos islâmicos e muçulmanos contra Israel, a senhora me desculpe, eu tenho que falar do terrorismo cristão, católico e evangélico contra os judeus. Nós matamos 6 milhões de judeus. Foram os muçulmanos, não, fomos nós, cristãos. Não foi, gente? Para quem tem um tiquinho de noção de história, Hitler fazia aquilo achando que ele era um representante da fé pura. Eu disse para ela, não, querida, antes de falar de muçulmano terrorista, nós temos que lembrar que as câmaras de gás que mataram 6 milhões de judeus eram também patrocinadas por pregadores do evangelho, cristãos, católicos e protestantes. Não existia evangélico na época ainda, né? Entendeu, minha gente? Então, o que eu quero acentuar aqui é: quando você reza o Pai Nosso, você apresenta para Deus os errados do mundo, junto com você, com seus erros, e diz: Senhor, trata-me com misericórdia, como eu preciso tratar com misericórdia aqueles que me ofenderam. Senhor, faça com que eu dê conta de tratar os meus inimigos do jeito que o Senhor me tratou. O
o Senhor cancelou um processo que existia contra mim, as acusações legais que existiam contra mim, o Senhor cancelou-as, derramando sangue sobre elas, do jeito que o Senhor fez comigo, que eu faça com os meus inimigos. É assim que você reza ou tem que melhorar? Ou você é daqueles que acha que é tão certinho, que nem tem inimigo? Eu morro de medo de gente que diz que se dá bem com todo mundo. É o tipo de gente mais perigosa. Porque a ausência de conflito na relação humana é também a ausência de posicionamento. Posicionar gera tensão e conflito. O problema é se você vai deixar a tensão e o conflito decidir seu comportamento, decidir sua ação. Aí, esse é o problema. Mas ter conflito e ter tensão na convivência, se é para a gente rezar o Pai Nosso, como os judeus rezavam a Amidá, 3 vezes por dia, falando para o Senhor, perdoa nossos pecados, pois nós também perdoamos aos nossos devedores, é porque a coisa é séria. Quando você reza, dizendo, não nos deixe cair em tentação, por que é perigosa a tentação? Eu vou fazer um salto, porque teríamos elementos demais. Vamos à conclusão do Evangelho. Depois de falar do amigo emprestar pães para o outro amigo, Jesus diz assim: pedi, recebereis, procurai, encontrareis, batei, vos será aberto. Depois ele diz no versículo 11: será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? E aí no versículo 13 Jesus conclui dizendo: ora, vai igreja, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que pedirem. Se vós que sois o quê? Maus. Maus. Jesus falou isso para quem? Para os santos apóstolos. Se Jesus disse isso para os apóstolos, vós sois maus, o que Jesus diria para mim e para você hoje, ensinando-nos a rezar? Aí você diz assim, não, eu não sou mau não. É perigoso quem acha que não é mau. É porque já pôs uma tinta de aprovação em todo o comportamento que tem. Cuidado. Os índices da violência no Brasil essa semana. Por um lado, diminuíram os índices da violência no sentido geral e sobretudo na rua. As mortes violentas na rua. Mas aumentaram a violência dentro das casas por 2 meios. A violência das telas, através dos golpes. 4 golpes virtuais por minuto são praticados no Brasil. E um abuso sexual a cada 6 minutos cometidos por nós homens contra as mulheres e predominantemente contra meninas pobres com menos de 14 anos. Um abuso sexual a cada 6 minutos. 4 golpes virtuais por minuto. Nós somos maus. Nós damos conta de botar a polícia na rua, que intimida todo mundo, mas a violência não acabou, ela foi para o lugar escondido, onde as vítimas não dão conta nem de reagir, meninas e meninos violentados dentro de nossas casas, idosos violentados com os esquemas de corrupção, seja do roubo do INSS, dos calotes dos financiamentos da aposentadoria, mas os golpes violentos e bárbaros virtuais. Nós somos maus, nós geramos uma sociedade má, e precisamos ter coragem de dizer ao Senhor, sim, nós somos maus, porque nós nos rebelamos contra o Senhor, nós tomamos um caminho e perdemos a capacidade de dar conta de
conduzir nossa vida com uma liberdade bem vivida, uma liberdade honrosa. Nós tomamos caminhos perigosos em nossa liberdade. Por isso, rezar é se devolver para Deus, é dizer: Pai, dá a conhecer a todos quem Tu és, venha o reino do Senhor, seja feita a vontade do Senhor na minha vida. Dá o pão e aquilo que nós necessitamos de cada dia. Dá-nos a capacidade de perdoar, pois o Senhor nos perdoa sempre. Pai, não deixe a gente ser levado pela tentação e pelo mal. Rezar assim é se devolver para as mãos de Deus, como salmista. Pegue o salmo aí, o seu folheto. A última estrofe do salmo é maravilhosa. Versículo 8. Rezar é exatamente fazer esse movimento. Completai em mim, acharam? Vamos rezar juntos? Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, vai? Não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Nós fomos criadas e criados por Deus. Podemos ser as criaturas mais más e perversas, mas a nossa origem é boa. Nós somos obra que a mão de Deus começou. A mão dele, as mãos dele foi que nos fizeram. E num certo momento, depois de nos fazer, nos dar a inteligência, as faculdades afetivas e cognitivas, ele deu-nos o dom da liberdade e soltou-nos com o dom da liberdade. Aí a gente não sabe usar a liberdade e cai no mal, cai na tentação. Rezar é devolver-se para as mãos de Deus e dizer: Senhor, eu me devolvo para as mãos do Senhor. O Senhor é que tem o projeto original do que eu sou. Eu te peço, não deixe inacabada esta obra que as suas mãos começaram. Eu sou obra da mão do Senhor, e nem a minha vontade, nem a vontade do mal, nem a vontade das coisas mais sedutoras do mundo irá terminar de me fazer, mas é o plano no coração do Senhor e as mãos do Senhor que vão terminar de fazer a obra que eu sou. Amém? Vai, brada, não é bonito? Rezar é devolver-se para as mãos do Pai e ter coragem de permitir que Ele conserte o que está quebrado, o que está trincado, o que está lascado, o que está torto, o que está amassado. Ele tem poder, não tem? Rezar é devolver-se para as mãos dele, particularmente para nós homens que somos maus e às vezes nos maquiamos de bonzinhos. Tem muitos de nós homens, vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, e nós achamos que somos bonzinhos e que somos maus com a esposa, maus com o pai e a mãe, maus no trabalho, picaretas, desonestos e até corruptos, porque eu tenho meus filhos, eu amo demais e quero dar para eles o melhor. A gente acha que é possível, para dar coisas boas para os filhos, ser liberado para fazer coisas más. Isso existe? E é comum de pais super agradáveis aos filhos, que são verdadeiros heróis para os filhos, mas que são verdadeiros violentos contra a própria esposa, violentos consigo mesmos, violentos na forma de trabalhar no mundo, na corrupção, na mentira, na picaretagem. Isso existe? Nós somos maus, e a única coisa que pode salvar-nos da maldade
é nos devolver para as mãos daquele que começou a obra. E ele pode terminar. Na segunda estrofe do Salmo, e eu termino aqui. Segunda estrofe do Salmo diz assim: eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. O nosso Deus não é o Deus das promessas. O mundo evangélico e mesmo a influência de muitos músicos católicos gostam de contar que nosso Deus é o Deus das promessas. Não, está no Salmo. Ele faz por nós muito mais do que promete. Promessa para Deus, diante do amor que Ele tem para conosco, é pouco. Rezar, portanto, não é cobrar a promessa que Ele fez para você e Ele vai honrar o nome dEle. Não, a honra dEle é fazer por você muito mais do que Ele prometeu. Amém? Essa é a honra dEle. Essa é a honra de Deus. Agora, incline a sua cabeça. Se devolva para as mãos de Deus e fale com Ele como uma amiga, como um amigo. No Salmo: completai em mim a obra começada. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Incline a cabeça, põe a mão no coração e diga ao Senhor que você se devolve para as mãos dEle e aceita as mãos dEle tomar a direção de tudo que você é. E você não será uma obra inacabada, menos ainda terminada por você ou pelas coisas erradas do mundo, mas uma obra completa que a mão do Senhor vai terminar. Fale com Ele.